Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Érica Santos e o vídeo de hoje eu vou começar a falar sobre os problemas de aprendizagem. Exatamente. E antes de começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de saber se você conhece as dificuldades de sua criança nos conteúdos escolares. Ou se ainda não percebeu essa dificuldade, mas já observou que o seu relatório ou boletim está com um baixo rendimento escolar. É justamente, deixa eu voltar aqui, e é justamente sobre os motivos dessas dificuldades de aprendizagem, esses problemas, na verdade, que já vem há algum tempo analisando e tentando encontrar um método preventivo e reeducativo para ajudar as crianças no seu processo de desenvolvimento cognitivo, motor e emocional, de acordo com o que é esperado para a sua idade escolar. Então, é a partir, claro, dos meus conhecimentos adquiridos através das minhas experiências, das minhas formações profissionais, juntando com as minhas experiências como professora desde lá de 2005, atuando em educação infantil, ensino fundamental 1 e mãe de 3 filhos, que venho alertar aos pais, cuidadores, professores, especialistas, ou seja, todas as pessoas que se consideram responsáveis de crianças em como se deve acompanhar e observar o pequeno aprendiz através do seu comportamento, de modo que possa atuar de forma preventiva ou reeducativa no seu processo de aprendizagem significativa, correto? Ok? Então, o que eu percebo? Percebo que as angústias, né, na verdade, desses responsáveis em não saber como ajudar a criança com dificuldade de aprendizagem. Então, principalmente os pais de primeira viagem. Então, ou muitas vezes, costumamos, assim, rotular algumas crianças com algum transtorno de aprendizagem, sem saber, de fato, se é esse o seu problema, não é mesmo? E por conta disso, fica pensando que a sua criança tem algum transtorno. Ou seja, será que a criança tem algum transtorno, distúrbio? Então, esse método que eu criei, que é um método preventivo e reeducativo para ajudar as crianças no seu desenvolvimento, ele vai atuar no campo motor da criança, no emocional e no seu cognitivo, de acordo com a sua idade escolar, ok? Então, deixa eu passar aqui o slide. E quais são os problemas de aprendizagem, né? Então, comecei a falar, tem as dificuldades, tem os distúrbios e tem os transtornos, de acordo com a sua idade cronológica. E aí eu te pergunto, eu coloquei aqui em verde, porque dificuldade dá para ser tratado de forma mais prática, assim dizendo. O distúrbio já tem que ficar meio com atenção, né? E o transtorno é aquele alerta 100%. Então, o objetivo de hoje é tentar compartilhar com vocês minhas experiências profissional e pessoal, como também meus conhecimentos adquiridos durante minhas especialidades de educação infantil em desenvolvimento e de psicomotricidade, para que você entenda a diferença entre dificuldade, distúrbio e transtorno. Então, e como é feito esse diagnóstico na criança com essa dificuldade de aprendizagem, tá? Então, de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Associação Americana de Psiquiatria, conhecido como MDS, que pretende oferecer uma base comum de de investigação no neurodesenvolvimento da criança. Então, o que esse manual ele norteia? Ele norteia e dá parâmetros para os profissionais ou, enfim, pessoas
de interesse, porque é um manual disponível, é um manual aberto, disponível ao público. Então, pessoas de interesse em desenvolver um tratamento adequado e geralmente eles projetam em 6 meses, correto? Então, e esse ponto, falando sobre os transtornos de neurodesenvolvimento, ele abrange, né, a parte de intelectuais, se é leve, moderado, grave, se é profundo, global, mas esse campo ele é mais destinado para as pessoas que têm alguma questão sensório. Então, pessoas que têm baixa visão ou pessoas que têm baixa audição, que justamente interfere na sua percepção, o seu sentido, ok? A comunicação é justamente voltada para a questão da linguagem, da fala, da fluência, da comunicação social. Tem o espectro autista, déficit de atenção, hiperatividade, e tem o itens específicos de aprendizagem. E é nesse ponto que eu vou falar mais, que tem a ver com a questão da área de educação, porque as outras acabam sendo mais área clínica, ok? E tem também a questão do desenvolvimento da coordenação. Então, e qual é o objetivo do Aprendiz Educa? O objetivo é focar na experiência acadêmica da criança, desde lá da primeira infância até a segunda infância, ou seja, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu me refiro a crianças de até 12 anos, ou até aquelas que estão no seu 5º ano do ensino fundamental 1, não é mesmo? Que é da educação básica. Então, aqui eu vou me delimitar nos transtornos específicos de aprendizagem. Por quê? Porque tem que andar com o meu roxinho aqui. Porque as outras áreas elas estão mais voltadas para um tratamento clínico. E eu, como profissional da área de educação, vou compartilhar com você o meu ponto de vista como profissional de educação e também como mãe de 3 filhos. Muita experiência, hein? Então, e o que é de fato dificuldade, problemas de aprendizagem, assim dizendo, problemas de aprendizagem. Então, são problemas que a gente percebe que tem prejuízo na leitura, prejuízo na escrita e prejuízo na matemática. E justamente pela psicomotricidade, que é a minha especialização, mais voltada à especialização, voltada para a área da linguagem. Então, como sou profissional da área de educação, minha habilitação é pela psicomotricidade educacional. Então, o que é psicomotricidade? É uma ciência interdisciplinar que desenvolve o sistema psicomotor da criança em 5 categorias. Então, quais são elas? O esquema corporal, a lateralidade, a orientação temporal, a organização espacial e a pré-escrita. Então, o que ela acaba fazendo? A psicomotricidade, ela avalia a criança pelo seu corpo e mente com o objetivo de garantir o desenvolvimento do aprendiz, né? Justamente nesses 5 aspectos, nas 5 categorias. E através dela que iremos traçar uma rota de tratamento educativo ou reeducativo para a criança alcançar a sua aprendizagem significativa e perdurável. Por quê? Porque é uma ciência que permite a criança construir uma base sólida de aprendizagem no seu desempenho motor, cognitivo e emocional. Então, como é que vamos traçar essa rota de tratamento? O aprendiz, mais especificamente o responsável do aprendiz, precisa ter conhecimento do objetivo que ele deve alcançar.
Então, o aprendiz tem um objetivo a ser alcançado para concluir seu ano letivo. E como ele vai alcançar esse objetivo? Tem que traçar metas. Então, justamente delimitando, marcando como vai ser essa rota. E eu vou explicar mais à frente. Então, justamente para construir uma base sólida na aprendizagem significativa. Que não adianta tacar atividade e fazer por fazer, não é mesmo? Então, aí eu pergunto, quais são os objetivos do ano escolar que meu aprendiz precisa adquirir de acordo com as áreas de conhecimento da educação infantil? Então, para os aprendizes que estão na educação infantil, de acordo com o documento BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular, ele é desmembrado. A criança ela tem aprendizagem, sim, em 5 campos de experiência. Por que campo de experiência? Porque a primeira infância, a criança ela aprende pelas vivências. Então, ela precisa desenvolver muito seu sensório motor. Então, quais são esses campos de experiência? Então, aqui é o eu, o outro e o nós. Então, esse tema está lá, ele é registrado pelo documento educacional da base curricular daqui do Brasil. Então, fazendo uma referência com a psicomotricidade, é justamente um método que eu estou associando, né, a psicomotricidade educacional, ele tem muito a ver com o esquema corporal. Aí eu pergunto, vou desenvolver o meu aprendiz nas outras áreas? Claro, porque são interligadas, mas o foco maior desse primeiro campo de experiência tem mais a ver com o esquema corporal. O segundo é o corpo, gestos e movimentos. Então, fazendo uma referência à psicomotricidade, tem mais a ver, o foco maior é pela lateralidade. O terceiro campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Fazendo link do documento curricular nacional com a psicomotricidade. O foco maior é qual? Organização espacial. A quarta área de experiência é oralidade e escrita, que tem a ver com a pré-escrita. E a quinta área, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. De acordo com a psicomotricidade, o foco maior vai ser voltado para orientação temporal. Então, justamente para o aprendiz alcançar os objetivos esperados 100% de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu ritmo, ok? Agora, para os aprendizes que estão na educação no ensino fundamental 1, o que acontece? Já muda um pouco essas áreas de conhecimento. Já não é mais tanto pela área de experiência. Por quê? Porque a criança ela está entrando na segunda fase. Ela está saindo da fase sensório-motora e entrando no pré-operatório. Então, ela já começa a usar mais seu cognitivo. Por isso que eu falo, para o aprendiz ter uma aprendizagem significativa, ele precisa ter na primeira infância uma base sólida para justamente não ter dificuldade de aprendizagem no ensino fundamental, porque é lá quando é mais exigido o cognitivo da criança de fato. Então, é o momento que o cognitivo da criança tem que estar preparado. E eu vou explicar como vamos preparar esse cognitivo, ok? Então, quais seriam as áreas? As áreas de linguagem, que é desmembrado em língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Tem a matemática, as ciências naturais e ciências humanas. As ciências humanas ela desmembra em geografia e história. E tudo isso para o aprendiz alcançar os objetivos esperados 100% de acordo com as suas necessidades
também, mesma situação. Então, vai caminhar no ritmo do aprendiz, porque ele é o centro, né, da sua formação, da sua rota. Então, a rota, quem vai traçar? É o responsável? Claro, mas é o responsável que vai traçar ou ele primeiro vai avaliar, diagnosticar as necessidades do seu aprendiz e guiá-lo de acordo com a sua demanda, o seu ritmo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, ok? É o aprendiz que guia, né, a sua rota, ok? Melhor dizendo, é o aprendiz que traça a sua rota. O responsável, ele guia, é assim, melhor dizendo, para não confundir. Então, aqui eu coloquei um gráfico que é justamente a questão: qual é o desempenho escolar que meu aprendiz precisa adquirir de acordo com o documento nacional, a Base Nacional Comum Curricular? Então, nesse gráfico, que eu mostro? Aqui embaixo tem na linha horizontal, tem NA, é não adquirido. Tem IA, que é início de aquisição. Tem ED, que é em desenvolvimento. E o A, que é o adquirido. Então, se você observar a linha vertical, tem lá 0, 25, 50, 75 e 100. Então, seria 100%, ok? Ou nota 10, né? Vamos dizer assim, nota 10. E aí, só que, muitas vezes, o aprendiz, eles têm que observar o desenvolvimento do aprendiz e um progresso contínuo. Então, de onde ele está até 100% do seu desempenho. Então, o progresso que a gente vai observar é o desempenho do aprendiz e não em relação à sua nota. Por que eu estou falando sobre isso? Porque no gráfico, observa bem, o não adquirido. Então, é o início de toda a caminhada, né? É o ponto de partida. Por quê? O professor vai dar um conteúdo novo e, a princípio, é desconhecido para o aprendiz. Claro que, no decorrer da apresentação, a partir de uma história, um documentário, o aprendiz vai absorver aquele novo conteúdo fazendo uma comparação, fazendo uma associação aos seus conhecimentos prévios, não é mesmo? Então, sempre tem alguém que vai dar a sua opinião, o seu argumento. De onde nascem esses argumentos? A partir de suas vivências. Então, o aprendiz vai buscar na sua memória remota o seu conhecimento que tem a ver com esse novo conteúdo, ok? Então, mas esse novo conteúdo tem um objetivo que ele deve ser alcançado. Então, esse objetivo ele tem que ser claro, tem que ser pessoal, ok? Claro e pessoal para o aprendiz, que é o protagonista. Ele que vai ter que alcançar lá a sua excelência acadêmica. Então, ele está no ponto de partida. Mas, olha, se ele tem um conhecimento, se é um aprendiz bem formado, bem instruído, uma pessoa que gosta muito de leitura, claro, ele não vai começar do zero. Ele vai contribuir bastante, porque ele vai ter, a partir do momento que ele lê muito, se informa bastante, ele não vai começar do zero. Ele vai começar, por exemplo, lá do 25, 30. Então, vamos supor, em relação a nota, né? Uns 3, a questão a sua participação. E aí, nisso, no progresso contínuo, ele vai ter que chegar aos seus esforços 100%. Agora, o aprendiz que não tem, né, ou não tem por vários motivos, vários fatores ambientais, né, não tem um conhecimento, uma informação sobre o novo conteúdo, ele vai, de fato, começar lá do zero. E aí, ele não vai chegar a 100% de seu desempenho? Pode sim. É claro que ele não vai tirar a nota 10,
mas cabe ao responsável analisar que ele sim, ele deu 100%, né, do seu esforço lá para adquirir aquele objetivo, né, chegar na sua rota, né, no seu ponto de chegada. Então, percebe a diferença? Claro, quanto mais a pessoa, mais o aprendiz é informado, é instruído, ele vai ter uma nota melhor. Mas isso não quer dizer que aqueles que estão lá com a média 8, não deu 100% de si. Deu sim, mas de ritmo diferente, de conhecimentos diferentes, capacidade diferente. Aí depois eu vou explicar por quê. Todo mundo tem as suas inteligências, mas tem gente que é melhor nas áreas exatas, né? Melhor em matemática, outra é melhor na área de linguagem. Então, isso vai depender da inteligência do aprendiz, correto? E, bom, é sobre isso que a ideia era pontuar essa questão do problema de aprendizagem. Então, é como traçar essa rota de tratamento educativo para que a criança tenha uma aprendizagem significativa, né, e com menos problemas possível. E no próximo vídeo vamos dar continuidade sobre esse tema, né, identificando os problemas de aprendizagem. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!